Olá, aqui é mais um vídeo do canal Analistas Quant. Meu nome é Rafael e eu vou mostrar nesse vídeo para você como calcular volatilidades utilizando o conceito de janela móveis, que a gente já viu até no vídeo passado. A ideia geral por trás de janelas móveis, eu aconselho você fortemente a assistir o vídeo anterior, antes de vir para o atual vídeo. Então, o que é que a gente vai fazer? Vamos aqui pegar uma base de dados de uma série temporal dos dados do índice Bovespa, que a gente está chamando aqui de Last Price. Isso aqui, deixa eu até dar um Ctrl C. Nada mais é do que um conjunto de dados com o last price que são referentes aos valores de séries históricas para o índice Bovespa dentro de um intervalo de dados que a gente começou coletando, que eu mostrei no primeiro vídeo dessa playlist. Isso aqui é uma playlist contendo vários vídeos de análise quantitativa. Então eu tenho aqui esse last price. Só que dentro desse last price, o que é que eu quero fazer? Eu quero usar janelas de tamanho 15, aqui ó, de tamanho 15, para começar a fazer contabilizações ou medir dentro de cada uma dessas janelas de tamanho 15, eu quero medir o desvio padrão, eu quero saber a variabilidade dos preços com uma janela de 15 valores dentro dessa janela. Então, para cada 15 valores, eu vou tirar o desvio padrão e vou fazer isso de maneira móvel, né, utilizando a ideia de janela móvel, e vou obter uma nova série temporal. Essa nova série temporal vai conter, então, valores para cada uma dessas janelas de desvio padrão. E é isso que a gente faz utilizando esse comando. A gente vai dar o tamanho da janela, eu tenho o meu dado que eu quero fazer o cálculo, e eu tenho esse comando chamado rolling. Rolling significa que eu vou estar fazendo o janelamento móvel. Veja que aqui eu coloquei o window, né, igual ao tamanho da janela que eu atribuí a essa variável. Depois eu dou o comando que eu quero calcular. Isso aqui poderia ter sido feito o quê? Poderia calcular isso aqui para a média também. Ao invés de eu pegar o desvio padrão, eu poderia calcular aqui a média. Vou até botar a média. Então, para eu tirar agora a média dentro dessas janelas, eu utilizo aqui o comando min. Lembra que a gente fez ideia semelhante para o cálculo do coeficiente de variação em vídeos anteriores? Pois bem, então aqui a gente está usando ideias semelhantes, só que agora dentro das janelas, que elas suavizam, né, a nossa forma de análise. A gente integra, a gente aglutina um conjunto de valores aqui que são referentes a esse tamanho de janela e a gente faz a medida que depois a gente coloca aqui no final. E esse comando faz com que a janela fique se movendo, né, dando o passo adequado de uma unidade. Ok, aqui eu vou colocar média. Deixa eu até botar aqui média, ou somente média, para deixar assim. E eu tenho agora esses dois cálculos. Olha que interessante. Eu vou ter também agora condições de fazer o quê? Condições de calcular o meu valor de janela móvel para o meu coeficiente de variação. O coeficiente de variação móvel, posso fazer algo assim, que é o quê? Eu divido o desvio padrão pelos meus valores de média da janela móvel vezes 100. Olha só, meu coeficiente de variação percentual. E agora eu tenho esse novo cálculo de volatilidade. Não deixa de ser uma medida de volatilidade, uma nova série para os cálculos de volatilidade. Veja que aqui é NA, porque, né, como eu mostrei em vídeos anteriores, a gente precisa de 15 valores para ter um único valor de desvio padrão. E precisamos de 15 valores também para ter pelo menos um único valor de média. É assim que a gente vai fazer na interpretação, né? Aí por isso que alguns valores vão ficar faltando, os iniciais, para a gente obter os correspondentes ao lado, como eu mostrei em vídeos anteriores. Pois bem, eu posso agora começar a plotar esses valores. Olha, eu vou plotar aqui o desvio padrão, por exemplo, né? Plotando o desvio padrão, olha só como ficamos com os dados. Aí veja um ponto crucial aqui de análise. Dentro dessa nossa playlist, a gente vai estudando como fazer as coisas, como analisar, bem como o resultado, obviamente, mas eu vou passando dicas fundamentais como essa. Você está notando que aqui embaixo eu tenho números, tenho valores numéricos. E se eu quiser datas? Porque eu não quero trabalhar assim, né? Eu quero ter mais ou menos as datas para ter ideia de qual é a região com maior volatilidade, menor volatilidade, a semana, enfim. Para eu pegar isso, eu vou ter que fazer um tratamento diferenciado aqui na minha base de dados. Porque eu tenho dados aqui, deixa eu até pedir para você, aqui, eu mostrar para você, melhor dizendo, dados, Shift Enter. Quando a gente visualiza essa nossa grande base de dados, né, que eu mostrei como carregar, isso aqui em vídeos bem anteriores, olha só, eu tenho toda essa estrutura. E eu tenho data aqui, ó, como sendo uma coluna. Eu quero pegar essa coluna que está aqui e transformar ela em índice. Eu já fiz o contrário. Eu antes tinha essa coluna de data aqui em índice e transformei para coluna. Mas agora eu quero pegar essa coluna que está no meu data frame e transformar ela para um índice. Então eu vou botar aqui, ó, ponto set index.
Agora eu abro e fecho parênteses e coloco aqui o nome data. Por que eu estou fazendo isso? Eu estou fazendo isso para quando eu plotar os gráficos, os meus valores da legenda ali do eixo X não ser números. Eu quero que os valores sejam aqui as datas. Então quando eu seto no índice isso, ó, veja, eu vou setar. Veja que é sutil a diferença. Antes esse data estava aqui em cima. Agora ele desceu levemente para cá e ficou como sendo os índices. Então quando eu trabalho com a estrutura de dados dessa formatação, muita coisa já muda, né? Já muda porque agora eu vou ter meus gráficos com os valores de datas aqui nesse eixo X, ao invés de ter esses números. Então veja só, vou pedir uma nova célula aqui. Eu vou botar então assim, ó, isso aqui, data. Aí agora eu vou puxar para saber o rolling aqui com o window e std, né? Vou pegar só o desvio padrão e coloco aqui. Deixa eu descer essas informações, já eu explico esse último gráfico. E agora, como eu tenho isso, estou aplicando a janela móvel dentro aqui dos meus dados com o índice sendo data. Quando eu faço isso, olha o que acontece. Ele mostrou essa mensagem de erro. Agora, por que mostrou essa mensagem de erro? Porque, claro, ele tentou aplicar em toda a minha base de dados. Eu não quero aplicar em toda a minha base de dados, eu quero aplicar apenas aqui, ó, no last price. Então, eu copio essa parte, venho para cá e coloco last price. Veja só, então ele está pegando apenas last price, já com a indexação sendo a data, e aplicando a janela móvel, e no final aqui o desvio padrão está sendo calculado dentro dessa janela móvel. Se eu executar isso, aí sim ele vem certo. E aqui ele está com, olha, as datas do lado. Veja que com um único comando eu fiz tudo isso. Eu posso até com um único comando ainda dar plot aqui, ó. Olha só como o Python é a mão na roda, né? Se eu agora executar isso, ele além de mais de ter todo aqui o valor de desvio padrão, ele ainda plota aqui para a gente, ó, tudo no gráfico. E você vê aqui que tem alguns intervalos, né, alguns valores aqui sem nada, porque são finais de semana, são datas que ele não coletou a base de dados, mas a gente vê aqui pelo menos essas legendas com datas para ter uma referência. Não fica lá bom, não fica fácil de ver, a gente tem que dar zoom inclusive nessas regiões para ver mais especificamente, porém a gente já tem uma ideia geral de como é que está funcionando a volatilidade para o índice Bovespa utilizando aqui janelas móveis. E a gente, obviamente, pode fazer isso aqui para vários tipos de ativos. Veja um ponto crucial agora dessa nossa base de dados. Olha só, se eu tentar agora tirar, não é, o meu valor de janela móvel da minha base de dados chamada closes, eu tenho uma base de dados de closes que eu pego todos os closes que são os valores de fechamento dos preços dos ativos que compõem o índice Bovespa, só eles, e trago aqui para um data frame. Veja que para essa base de dados eu tenho vários closes aqui, ó, com valores zero. Por que estão zero? Porque esses valores são zero devido ao mercado do índice Bovespa abrir uma hora antes do mercado à vista. Isso aqui são os dados do mercado à vista que abre às 10 horas, hora de Brasília, né, horário de Brasília. E o índice Bovespa abre às 9 horas da manhã. Então a gente tem aí valores que não estão aparecendo aqui, são zero, e a gente precisa tratar eles. Se a gente não tratar, o que acontece? Vou tentar rodar aqui, né, uma janela móvel para obter o gráfico e pegar aqui especificamente do YouTube plotar. Olha o que aparece. Aparece essa complexidade, por quê? Ele tem um ponto alto, depois vem para 0, 0, 0, 0, 0, 0, tem alguns valores com zero devido ao horário aqui não ter dados, né? Aí eu tenho que fazer o que? Filtrar esses horários para deixar algo meio contínuo, sem esses saltos. Isso aí a gente estuda, isso aí a gente trabalha quando domina manipulação e análise de dados, né? Inclusive eu tenho cursos para isso, né? Cursos na plataforma Udemy, aí na descrição você encontra esses cursos, caso você tenha interesse também. Mas eu vou mostrar aqui como fazer esses ajustes em vídeos mais à frente. Mas por hora você já sabe como calcular aqui a volatilidade, né? Utilizando janelas móveis e ter aí os cuidados para o data frame, para a gente visualizar também as datas aqui. Tudo bem? Espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixe um like, inscreva-se no canal, ative as notificações e fique com o último vídeo que eu estou deixando aí de sugestão para você. Até a próxima.